Aleluia, glória seja o teu nome, Jesus. Ai, Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Meus irmãos, livro de Neemias, no capítulo de número 2, e apenas a parte A do versículo 20. Neemias, no capítulo 2, e apenas a parte A do versículo 20. Diz assim: então lhes respondi e disse: o Deus do céu é o que nos fará prosperar. Os irmãos poderem sentar? Sempre grato a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de trazer a tua palavra. Sempre grato a Deus pela confiança do ministério e do pastor da igreja. Irmãos, eu aprendi com um pastor desde a minha adolescência. Esse pastor, ele chama pastor Isaqueu Menos dos Santos. Ele falava para nós assim, depois da escola dominical, aqueles jovens que pregavam. Na época todo mundo queria ser pregador, na época do congresso de Deus. Eu lembro que ele reunia os jovens depois da escola dominical. Eu tinha uns 16 para 17 anos. E ele falava assim, no mínimo sempre esteja preparado de 2 a 3 palavras. Ele nos ensinava desde adolescente. Então Deus preparou essa palavra em meu coração. E Deus trouxe você aqui nesta noite para falar com você. Deus quer nos ensinar algo, Deus quer falar com a igreja nesta noite. Ninguém sai da sua casa apenas para um culto, apenas para um ato contínuo. Todos vocês saíram da sua casa em prol de uma palavra de Deus. Todos vocês têm um propósito de Deus no seu coração. E Deus também tem um propósito para nós nessa noite. Ele quer nos falar ao nosso coração. Ele quer falar conosco. Esse texto aqui que Deus preparou em meu coração, em relação ao período, texto de Neemias, quando ele era apenas um servo. E um dia alguém chega para ele, um dos seus irmãos, e traz uma notícia ruim para ele. A Bíblia diz que alguém chega para ele e fala assim, a terra dos nossos pais foi destruída, Jerusalém está acabada. E ele fala assim, os muros foram derrubados, e os portões foram queimados. A Bíblia diz que ele ficou muito abalado, porque Jerusalém era a terra dos seus pais. E a Bíblia fala que ele passa um período se lamentando e chorando, durante aquela notícia tão ruim, que ele fica de sabendo seu povo e sua cidade estava destruída. Ele fica um período de 4 meses. Quando a notícia chega para ele, no calendário hebraico era no mês de Quisleu, era referente ao nosso mês de novembro. E ele passa alguns dias chorando, lamentando. E depois ele toma uma pequena decisão. E a decisão mais importante. Deus coloca em seu coração para voltar a Jerusalém. Dias de choro, dias de lágrima e dias de lamentações. Mas a partir de um momento, ele seca suas lágrimas e passa 4 meses em oração. Ele passa do mês de novembro até no mês de março, mês de Nissan, no calendário hebraico. Ele passa orando, buscando uma direção de Deus. O que ele iria fazer? E Deus coloca um propósito em seu coração, de voltar a Jerusalém, para reconstruir a cidade. Ele passa 4 meses orando, buscando a Deus, e Deus lhe dá uma direção. E aí o texto já começa a nos ensinar. Deus já começa a nos exortar. Lembrando, ele está dentro da direção de Deus, ele está 4 meses orando, Deus já tinha decretado ao seu coração o que ele iria fazer. Ele simplesmente podia pegar aquele decreto do seu coração,
a confiança, a palavra que Deus tinha colocado na sua mente e poderia surgir em frente. Deus falou comigo e eu vou lá reconstruir Jerusalém. Mas o texto já começa a nos ensinar que ele pega toda aquela convicção e ele continua trabalhando para o seu rei. Um dia ele chega para servir o rei falou assim: os teus olhos estão tristes. O que está acontecendo, Neemias? E ele fala: como posso estar alegre? Como posso estar contente? Se a minha terra, se a terra dos meus pais foram destruída. Ele tinha um propósito, ele tinha uma convicção, mas primeira coisa que o texto nos ensina, ele fala: rei, eu preciso de uma direção, eu preciso da sua autorização, eu preciso de uma carta sua para me passar do outro lado do lago. Ora, ele se remete como um homem humilde, ele se mostra como um homem servo. Se fosse no dia de hoje, eu estou na direção de Deus. Eu não preciso buscar homem nenhum, eu não preciso de carta nenhuma, eu não preciso de autorização nenhuma, porque eu estou segundo a direção de Deus. Mas Neemias se mostrou servo. Eu sou novo, aqui tem irmãos de ministério que eu tenho de idade. Eu acho muito difícil uma pessoa estar dentro e na vontade da direção de Deus e estar em desobediência à liderança. Eu acho meio difícil. Mas o que Neemias faz? Além da convicção que ele tinha de Deus, além do propósito que Deus já tinha colocado no coração dele, ele chega humildemente ao rei: rei, eu posso ir? Rei, eu preciso reconstruir. Deus colocou em meu coração: rei, o senhor me dá carta, que eu preciso passar para os governadores do outro lado do rio. Porque o que ele tinha com Deus, os governadores na forma humana não iam entender. Ele precisava de uma carta física. Ele precisava de alguém te orientando. Eu tenho minha convicção com Deus, mas eu também tenho meu rei, que eu sirvo ele, e está aqui a carta dele. Então eu acho difícil alguém estar na direção de Deus e estar em desobediência ou disparidade com a sua liderança. Seja ela eclesiástica, seja ela no trabalho, em qualquer situação da nossa vida. Então ele pega aquela carta, o rei lhe autoriza, e estava o rei e a rainha decreta período para ele: quando você volta? Quanto tempo você vai levar para fazer isso? E ele estipula um tempo. Por quê? Porque ele é servo do rei, ele tinha um trabalho, ele tinha obrigações, ele tinha, além do Deus do céu que ele servia, ele também servia um homem na terra. Ele também devia obediência a alguém na terra. O texto fala que ele recebe cartas do rei. E ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele fica quieto. A Bíblia fala que ao terceiro dia, ele chama pouquíssimos homens. E ele começa a andar de madrugada pela cidade. E ele começa a analisar a situação da cidade. O que tinha se perdido? Aonde estava quebrado? Aonde poderia ser derribado e construído de novo? Ele começa a fazer uma análise. O que precisava apenas reconstruir. Ele não chega, se fosse nos dias de hoje, ele levaria uma multidão com o celular tirando foto, fazendo live. Olha, estou aqui fazendo a obra de Deus. Eu vou reconstruir tudo isso daqui. Ele chega de madrugada, com pouquíssimos homens, porque só ele entendia o propósito que ele tinha de Deus para reconstruir Jerusalém. Tem coisas que Deus dá só para você. Tem situações na sua vida, tem promessas na sua vida que Deus remete somente a você. Tem situações muito simples. Tem pessoas que Deus faz uma promessa, Deus coloca algo no seu coração e sai quando não. Tem coisa na sua vida que é somente para você. Existe propósito de Deus na sua vida que é somente para você. Espera um momento.
Quando o propósito se revelar na sua vida, todo mundo vai ver. Mas não conte antes. Não fale antes. Avalie o processo. Avalie a situação. A Bíblia fala que ele chega em Jerusalém de madrugada, com pouquíssimas pessoas, e começa a avaliar. E quando a pessoa tem convicção de Deus, quando a pessoa tem convicção daquilo que Deus lhe mostra, quando a pessoa tem convicção daquilo que Deus lhe fala, ele começa a ver a situação mais adversa possível. Tudo quebrado, tudo ao chão, tudo quebrado. E Deus começa a tocar em seu coração. Ó, aquele muro ali tem jeito, aquele portão ali tem jeito. Olha, Neemias, dentro da minha direção, nada aqui está perdido. Tudo dentro de Jerusalém tem reconstrução. Nada aqui vai se perder. Esse texto está nos falando, irmão, que nas adversidades da vida, quem sabe nós, com a visão humana, nós vemos como tudo perdido. Mas a palavra de Deus está dizendo nesta noite, nem tudo está perdido. Quando Deus está com você, quando há um propósito no seu coração, e quando você tem convicção daquilo que Deus chamou, às vezes para a sua esposa, para a sua família, tudo está perdido. Mas você fala, não tem jeito. Meu filho está fora da igreja, tem jeito. Meu casamento está ruim. Deus está falando nesta noite. Há um propósito na sua vida. E o Espírito Santo de Deus está dizendo, tem jeito para o seu casamento. Tem jeito para a sua família. Tem jeito para a vida financeira. Para Deus, para tudo tem um jeito. Mas tem um detalhe. Temos que estar dentro do propósito de Deus. Tem um detalhe. Temos que estar dentro do centro da vontade de Deus. Tudo na vida é um processo. E nós precisamos, nesses últimos dias, reconstruir coisas na nossa vida. Irmãos, há um processo na nossa vida, nos últimos dias da igreja na terra, que nós precisamos reconstruir, principalmente a nossa vida espiritual. Há coisas que nós precisamos voltar atrás. Há coisas que nós precisamos reconstruir, principalmente no sentido espiritual. Há coisas que nós precisamos dar passos atrás e precisar avaliarmos o crente que nós era há 10, 15, 20 anos atrás. O que aconteceu que se perdeu? Vamos fazer uma análise. O que tem acontecido nos últimos dias? Por que algumas coisas no decorrer da história, no decorrer do tempo, foram se perdendo? Porque parece que para tudo é um peso. Para nós joelhar uma dificuldade terrível. Oração não é fácil. Mas a oração é o único meio que nos aproxima de um relacionamento com Deus. Parece que antigamente nós fazíamos as coisas, se relacionar com Deus, parece que era tudo tão fácil. E no decorrer da vida parece que tudo tem se perdido. Há um processo de reconstrução, irmãos. E Deus aqui nesta noite quer reconstruir algo na nossa vida. Deus aqui nesta noite quer voltar, quer falar com nós. Volte a ser como você era antes. Lembra do crente que você era 15, 20 anos atrás. Lembra do crente que parece que não precisava nem relógio para despertar de madrugada. Mas hoje em dia parece que se tornou um peso, até mesmo na igreja. Parece que é tudo tão dificultoso nós se relacionar com Deus. Eu falo por mim, tudo tão difícil. Mas Deus quer reconstruir algo na nossa vida. Nem tudo está perdido na nossa vida espiritual. Nem tudo está perdido na nossa família. Nem tudo está perdido no nosso ministério. Deus nesta noite quer reconstruir. Deus nesta noite quer reconstruir a minha e a sua vida espiritual. Deus nesta noite
quer reconstruir um relacionamento nosso com Ele. E Neemias começa a avaliar a situação. E no meio do processo de reconstrução, acontecem algumas coisas. Quando Neemias começa a avaliar, começa a colocar as coisas no lugar. Quando Neemias começa a reconstruir as coisas. Quando Deus coloca um propósito no seu coração. E quando esse propósito que Deus coloca em seu coração começa a andar para frente, as coisas começam a acontecer. Foi assim com Neemias. Apareceram pessoas tentando atrasar o processo de reconstrução. Apareceu o Sanbalá e Tobias, falando para ele, não adianta mexer com isso. Não adianta mais reconstruir Jerusalém. Começou a tentar colocar empecilho. Mas o crente que tem propósito com Deus, você e eu que estamos convictos, que em breve, daqui uns dias, a igreja de Cristo será arrebatada. Não podemos, que as dificuldades da vida, não podemos deixar que Sanbalá e Tobias tenta afastar o nosso relacionamento com Deus. Nós que temos um propósito de ir para o céu, e as dificuldades parecem ser tão grandes, mas estamos em um propósito de reconstrução de relacionamento com Deus. Não podemos deixar que os embaraços da vida nos afastem. Não podemos deixar que as situações, que as adversidades da vida tire esse nosso relacionamento com Deus. Só tem uma coisa que possa nos manter convicto, é a palavra de Deus em nosso coração. Vivemos dias tão tortuosos, vivemos dias tão dificultosos, vivemos dias tão difíceis, que ouvimos palavra que até mexe com as nossas emoções. Vivemos dias tão complicados no mundo moral, no mundo espiritual, que nós vimos para a igreja, e o que tem se levantado de pessoas com a mensagem enlatada, que estamos acostumados a ouvir sempre a mesma coisa. Vimos para o congresso, e se tivesse 50 congressos no ano, ninguém prega mais sobre arrebatamento da igreja. Vivemos dias tão tortuosos, tão difíceis, que vemos pregadores em cima dos nossos púlpitos, que pregam tanta história. Oxalá, tomara que pelo menos seja verdade. Ouvimos tantas histórias, que mexe até com as nossas emoções, mas não muda o nosso caráter. Vivemos dias de nossos púlpitos, que nós ouvimos até mesmo a mentira, para mexer com as nossas emoções, mas não muda a nossa postura. Mas Deus, nesses últimos dias, quer levantar pessoas, aqui em Ubiratã, e já tem levantado, que tenha compromisso com a palavra de Deus. Irmãos, histórias bonitas, testemunho triste, até mexe com as nossas emoções, mas não muda o nosso caráter. Se tem uma coisa que muda a nossa postura diante de Deus, se tem uma coisa que transforma o nosso caráter, que muda a nossa vida, é a palavra de Deus. Camarada prega 1 hora, 10 minutos de Bíblia. O resto história que nem sei se é verdade. Tem história que a gente ouve em cima do púlpito, que eu fico sentado, aí eu não consigo fazer cara feia, porque a minha cara já é feia. Eu não consigo arrancar o cabelo porque eu não tenho. Eu fico, Deus, me dê fé para acreditar nessa história que esse camarada está contando. Mas, irmão,
10 minutos de palavra, o que muda na sua vida, você não tem noção. O que 10 minutos de Bíblia, de palavra de Deus, ao seu coração, você chega em casa e fala: Deus falou comigo esta noite. Eu preciso de mudança na minha casa. Eu preciso de mudança na minha família. Isso é reflexo da palavra de Deus. Isso é reflexo da palavra de Deus que fala em nosso coração. Pararam de falar de arrebatamento da igreja. Irmãos, até parece que Jesus Cristo não vai vir mais. Pararam de falar do sangue de Cristo. Isso aqui é uma coisa que salva. Pode entrar o bandido, pode entrar a pessoa mais perversa que for. Mas quando você começa a pregar sobre o sangue de Cristo, pode ser o homem mais maldoso que for, ele vem aqui chorando e se lamentando e fala: Deus, eu aceito esse Jesus. Eu aceito esse Jesus que morreu na cruz. Palavra de Cristo, palavra de cruz, palavra de sangue, palavra de arrebatamento, deixaram nossos púlpitos. Eu lembro quando eu era garoto, todo domingo, pastor, Jesus Cristo está voltando. E os pregadores vinham: Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Acabou. Hoje em dia, o que mais você vê? Levanta a sua mão, pega na mão do irmão, por mão da direita, por mão da esquerda, e pega na mão, e vai. Falta palavra, irmãos. Que tem uma coisa que transforma a igreja, é a palavra. Se tem uma coisa que sustenta a igreja, é a palavra de Deus. Não há nada para se manter uma igreja cheia do poder de Deus. Não há nada mais para se manter uma igreja cheia da graça de Deus. Não há nada mais para se manter uma igreja próspera. É a palavra de Deus. E graças a Deus que aqui nós temos pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Vivemos dias amargos. Eu poderia muito bem pregar que Deus vai mudar a sua história. Você vai trocar de carro. Que bênção, é bíblico. Mas não é fonte de salvação. Não é um caminho, uma liturgia como salvífica. Você pode não ter nada e ser salvo. Isso não é referência. A minha e a sua vida financeira não é referência, nem sempre é referência de um relacionamento com Deus. E nem sempre é referência de que você está com Deus, firme com Deus. Nem sempre é referência. A pessoa avalia quando o irmão troca de carro, quando acontece uma bênção maravilhosa na vida do irmão, e é bíblico, não sou contra isso. Deus está na vida do irmão, hein? Rapaz, e se Jesus vir? E essa morte bater? E se Deus chamar a senha? Será mesmo? Só Deus sabe, irmãos. Só Deus conhece. Deus quer falar em nosso coração, nós precisamos retroceder. Nós precisamos voltar atrás em algumas coisas. Nós precisamos mais buscar de Deus. Não é essa palavra que eu gostaria de pregar um dia de domingo. Não é essa palavra. Eu queria ser aqueles pregadores que... Eu queria, irmão, eu admiro. Mas toda vez que eu vou pregar, não consigo. Eu queria ser aqueles pregadores que levantam a mão, e eis que vejo, e eis que vejo. Eu não vejo nada. Tem muita coisa que ninguém vê nada, irmão. Mas quando eu prego isso daqui, eu tenho certeza que eu não vou errar. Às vezes, irmãos, eu quero expressar um sentimento que para Deus te abençoar a sua vida. Eu posso até errar, mas quando eu prego a palavra de Deus, eu tenho certeza que eu não vou errar. Quando eu falo 10 minutos de Bíblia para a igreja, eu tenho certeza que Deus falou ao coração do seu povo. Quando eu falo 5 minutos de Bíblia para a igreja, eu tenho certeza que é Deus falando no coração da igreja. Eu não erro quando eu falo a Bíblia. Eu tenho certeza que eu não vou errar. Vivemos uma geração preocupada com o movimento na igreja. Levanta a mão e levanta o pé. E os irmãos começam a cantar um hino emocionado. E nós choramos. Eu queria ser assim. Mas nem sempre muda. Porque quando saímos lá fora,
já se perdemos toda aquela emoção. Mas quando Deus fala no nosso coração através da tua palavra, você vai para sua casa maquinando. Não é todo movimento que Deus está falando. Tem coisas que é só pela emoção. Não é todo movimento. Movimento é uma coisa. Avivamento da palavra de Deus é outra coisa totalmente diferente. Vivemos uma geração por aí de igrejas movimentadas, mas nós queremos viver uma igreja cheia da graça de Deus e avivada pela sua palavra. Não mistura avivamento com movimento. Avivamento é quando você ouve a palavra de Deus e você vai para sua casa e passa poucos dias, começa a ter transformação na vida dos seus filhos. Avivamento de Deus causa transformação de caráter e mudança de vida. Avivamento é isso. Só tem uma coisa que aviva a igreja: a palavra. Os irmãos fiquem de pé. O nosso espelho, nossa referência de forma humana e eclesiástica aqui é o nosso pastor. Deus, aqui na igreja, ele é o anjo da igreja. Eu nunca vi ele, dentro de 3 anos e meio que eu estou aqui. Nunca vi. Então, não preguei nada de errado. Nunca vi. Mas isso é a palavra de Deus, irmãos. Às vezes não era aquele que você queria receber nesse domingo. Irmão, mas esses últimos dias, talvez nós não estamos se preocupando ou preocupado com a nossa salvação como nós deveríamos se preocupar. Talvez eu não esteja se preocupado tanto com o arrebatamento da igreja como deveria se preocupar. Parece que é um negócio tão esporádico, uma situação que vai acontecer. Eu ouço isso desde a minha infância, desde quando eu era garotinho. Eu ouço isso desde pequeno e algumas situações vai passando batida em nossa mente. Mas, irmão, Jesus Cristo está voltando. E é necessário, eu necessito de um avivamento verdadeiro através da palavra de Deus. Há uma necessidade de avivamento na igreja. Há uma necessidade de nós criar um vínculo maior, um relacionamento maior com Deus nesses últimos dias. Passaremos dias difíceis e é só esse relacionamento com Deus, é só esse alinhamento com Deus que vai nos manter forte e convicto que Jesus Cristo está voltando e vai ter o arrebatamento da igreja e nós encontraremos com Ele nos ares. Só a convicção, só um verdadeiro avivamento em nosso coração vai nos manter firme para esses últimos dias. Só isso, irmãos. Não existe mais nada que nós podemos esperar. Quero orar com a igreja. Hoje é culto da família. O texto fala de reconstrução. Quem sabe Deus quer reconstruir algo na sua família. Quem sabe que no decorrer da história você perdeu algo. Principalmente o avivamento da parte de Deus. As forças estão se acabando. Quem sabe você veio na igreja hoje na bacia das almas, ditado popular. Mas Deus falou em seu coração nesta noite. Existe um processo de reconstrução. E a palavra foi falada que Deus vai reconstruir, principalmente a sua vida espiritual. Deus vai reconstruir. Mas Jones, eu sou doente, irmão, é um câncer para Deus e uma dor de cabeça para Ele é a mesma coisa. Não há nada que Ele não possa fazer na sua família. Vem aqui na frente. Não há nada que Ele possa fazer na sua casa. Não há nada que Ele não possa reconstruir.